Está no ar o Histórias com Evelyn Jordão. Uma nova temporada, novo cenário, que coisa linda. Você que tá aí, que legal te encontrar novamente. E hoje eu estou com uma convidada muito especial. Você já pensou? Você tá viajando num lugar extremamente improvável e ser alcançado de uma forma sobrenatural em Ibiza? Pois é, o Histórias com Evelyn Jordão de hoje vai relatar isso. Afinal de contas, este programa aqui é realmente para trazer essas histórias mais inusitadas, edificantes, transformadoras. E eu estou com ela aqui hoje. Eu vou dar as boas-vindas. A minha convidada de hoje é a Geni Navarro. Ela está celebrando 60 anos em grande estilo, com um encontro extremamente marcante e impactante em um lugar extremamente improvável, lá na Espanha, lá em Ibiza. Geni, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de te receber aqui novamente, porque olha só, segunda vez aqui e essa Geni de hoje é uma Geni transformada. Quem é a Geni hoje? Ai, boa tarde a todos. Que a paz venha reinar nesse lugar e que o Espírito Santo de Deus fale por mim. Essa nova Geni é uma mulher transformada. Eu digo que eu encontrei agora realmente o meu propósito na minha vida. Um pouco tarde, mas nunca é tarde para Deus, né? Não. E da outra vez que nós fizemos um podcast, ano retrasado, se não me faça a memória. 2023. Dezembro de 2023, eu achei que eu estava na minha melhor fase de vida, querendo tudo pela força do meu braço, sabe? Eu era convertida, que eu sou, né, bastante tempo, há 7 anos, batizada há 7 anos. Fui batizada com o pastor Latino Pozella. E depois eu congreguei em outra igreja, mas sempre com um pé na igreja e um pé no mundo. Porque eu sempre tive uma sede enorme de viver o mundo. Porque hoje em dia, com tudo o que me aconteceu, eu tenho a clareza que eu não tinha identidade formada ainda, a minha identidade formada. Eu tinha feridas de uma sem culpar nomes, que ninguém é culpado de nada nessa vida, mas de uma criação sem, como diz, como de uma família não tem muito Disfuncional. disfuncional. Uma família Eu nasci, disfuncional. vamos começar pelo começo, né? Eu nasci, a minha mãe teve um eclâmpsia, ela estava na gestação minha de 8 meses. Ela teve o eclâmpsia, eu nasci de 8 meses, há 60 anos atrás, que era bem complicado naquela época, por causa do pulmão não estar formado. Eu nasci com 1,6 kg. A minha mãe ficou no hospital 6 meses. Eu tive alta, minha irmã fala que eu cheguei em casa numa caixinha de sapato, sabe? Tão pequenininha que eu era. Não tive acolhimento do colo da mãe no nascimento. O mamar, o peito, o cheiro do leite. E creio que isso me deixou um pouco carente de amor. Sim. Porque eu sempre fui uma menina, amo meus pais, eles já não estão mais aqui, mas eu sempre tive muita sede de um amor que eles não souberam dar, porque talvez, não, certeza que eles não tiveram. Sim. Mas foram ótimos pais, educadores. Eu sou a filha caçula de 10 irmãos. Mas era um lar bem disfuncional. Eu perdi esses meus 4 irmãos, todos pelo uso de droga, entendeu? Nossa, então realmente era algo na família, né? Bem delicada aí Bem a delicado. história. Um morreu com uma overdose, 2 de HIV positivo por causa do uso da droga e um com um tiro, por causa de uma briga por causa da droga. Então, nisso, eu já era uma menina de 13 para 14 anos, conheci o pai dos meus filhos, me casei muito cedo, porque quando você não tem uma base certeira, não tem Deus no seu coração, não tem... Engravidei e casei. Mas tudo bem, às vezes eu penso, não, tenho certeza que já era a mão dele, que ele sempre está na nossa história, mesmo quando você passa pelas piores coisas da sua vida, mesmo que você não é convertido, que você não tem essa experiência com ele igual eu vim ter no futuro, mas ele já está ali, te conduzindo. E eu fui mãe aos 14 anos, meu filho fez um mês já, no meu aniversário, dia 17 de maio, ele fez um mês, eu fiz 15 anos. Nossa, super novinha, né? Daí depois tive os gêmeos, com 16 anos. E o Denis, que é o meu caçula, que eu tive com 21 anos.
Depois operei, perdi meu útero, não poderia mais ter filho. Então, eram esses 4 filhos que ele tinha para me entregar, né? Fiquei viúva muito nova, com 36 para 37 anos. Super nova. E com eles, o mais velho tinha 20, os gêmeos 19 e o caçula 15 para 16. Então, foi muito difícil a caminhada, muito dolorosa, muito... Assim, só Deus para dar força, né? A gente não imaginava que era ele que estava no meu caminho total, porque ele depois veio me revelar as passagens que ele estava comigo, as dores que eu sentia, e que eu era forte. Eu sempre fui uma mulher muito forte. Nunca tive medo de nada, batalhadora. E aí fui viver o mundo, né? O mundo querendo viver tudo que eu não vivi na adolescência, eu quis viver quando eu fiquei viúva. Teve uma adolescência tardia ali, né? E daí eu não... Né? Mas tudo bem por isso, tudo tem o porquê das coisas, né? Quando Com certeza. Ele faz a gente viver. Daí fiquei um tempo sozinha, voltei a estudar e me casei, conheci uma pessoa, morei com ele um tempo, 6 meses ou 5 meses em Nova York, voltamos para o Brasil, moramos juntos por 9 anos e daí foi quando eu estava mais convertida, eu quis me casar no papel para não estar em pecado, essas coisas e tal. Daí nos casamos no papel. Isso seus filhos já bem grandes, bem né? Bem grandes, já estavam adultos. Esse divórcio eu tive há 3 anos atrás. Mas no dia do meu casamento, uma coisa que eu comecei a lembrar essa temporada, que eu desci as escadas que ele estava me esperando, foi um casamento intimista dentro da minha casa. Ele estava me esperando no altar. Na hora que eu estava descendo o último degrau, o Espírito Santo falou para mim, não vai, porque é um jugo desigual. Não que não ele é uma pessoa maravilhosa, é que para mim, para o meu propósito de vida, ia ter conflitos, né? Entendo. Eu creio isso. Mas eu fui, me casei, ficamos casados mais 1 ano, total 10 anos. Bastante tempo. Bastante tempo. Um homem que eu tenho muito carinho, respeito, mas não era um sacerdote real para mim, né? Eu creio. Aquilo que Deus tem determinado para a minha vida, entendeu? E aconteceu a minha separação por uma boca de um profeta. Ele nem sabe disso. Eu estava num culto, no final do culto, o profeta falou, preciso falar com você no gabinete. E ele falou para mim, Deus mandou te avisar que seu casamento acabou. Porque não é tem pessoas que vai estar na sua vida e vai atrapalhar o seu propósito, né? E tudo bem, sempre quando eu ouço a voz de Deus, por mim mesmo, ele falando comigo ou por um profeta, eu tento ouvir e obedeço, né? E já estava, quando Deus fala, porque já está acabado mesmo, a gente que não quer enxergar, né? Ele tira só a venda dos nossos olhos. Daí eu me separei, fiquei mais um tempo sozinha, namorei uma outra pessoa, sempre com a busca de querer ter alguém, né? É uma busca que era maior do que a minha. Nunca tive muitos relacionamentos, mas tive duradouros. Um casamento de 25 anos, esse de 10. Depois desse namorado, fiquei 6 meses com ele. E quando eu senti que estava me incomodando, o que o Espírito Santo sempre fala, eu estava numa sexta-feira me trocando para ir para a casa dele. Ajoelhei, o Espírito Santo me colocou no coração que não era para mim ir, tocou meu telefone, era o mesmo profeta. Que ele estava indo para o aeroporto. Ele falou, Geni, o Espírito Santo mandou ligar para você e falar para você não ir, que você está numa prisão. Nossa. É uma prisão lá para você, você não vai ter o que você tem na sua vida se você continuar nesse relacionamento. Que é o profeta César Bellucci. Daí eu terminei esse meu namoro, sabe? Falei de novo, mas eu sentia que não era para mim. E continuei na minha vida, procurando, ia para a igreja, mas com um pé lá e um pé cá. Então, é um recado para quem vai para uma igreja, congrega e fica muito no mundo. A gente tem que ter um posicionamento para que as coisas aconteçam mais fluido nas nossas vidas, né? Mas aí continuei com a minha vida, e saía, e vivia, e estava para a igreja, e conhecia outra pessoa. Fora os que eu conheci aqui, sempre em sites de relacionamento. Porque eu tinha essa sede, né? E a importância também, como você comentou, de estar fundamentada em Deus, é para que a gente consiga discernir também a voz do Espírito Santo. Porque senão... Você não entende se é ele falando ou não. Qualquer pessoa que chega falando alguma coisa, falou, é isso, é aquilo. Então, a gente tem que silenciar as vozes para a gente ouvir a voz de Deus. E eu acredito que isso
foi o que ao longo do tempo, e tudo eu creio que é uma jornada, Deus foi te direcionando para esse momento, né? Para que você Sim, tenho pudesse... certeza disso. Porque quando eu ouvi a voz dele no último degrau da escada, não vá, que não é para você casar, Nossa, eu fiquei achando, estou louca, estou ouvindo coisa aqui, e era Deus, só que eu não queria enxergar, porque a minha vontade era maior. Porque até como está na Bíblia, o coração do homem é enganoso. Nós, às vezes não, muitas das vezes, nós vamos pelos nossos corações, mas não pelo que ele tem para nós. E isso aconteceu muito na minha vida, entendeu? Daí, nesse último relacionamento, que foi um namoro de 6 meses, com uma pessoa muito mais jovem do que eu sabia que era ser um conflito na minha família, mas eu peitei e fui, falei, achando que eu era o máximo. Não que poderia ter dado certo, sim, mas quando começa com um conflito, quando uma coisa não tem paz, é porque não é para você, não é de Deus. o que vem de Deus traz Paz. não acrescenta dores. Não, a religião era totalmente diferente da minha. E eu, numa cegueira espiritual, aceitei. Não que ele não seja do bem, ele é do bem. Um homem que está na luta, trabalhador, mas começou tudo errado. Veio morar comigo na minha casa, que já é errado. Não que eu acho que o homem tem que ter mais que você, não, mas a gente tem que ter uma caminhada junta, né? A pessoa, eu creio ainda que o homem é um sacerdote do lar. Né? Com certeza. Mas aconteceu só problema na minha vida. E eu fui uma coisa disfuncional, e quando eu conheci, pedi para ele que... Eu sempre não gostei de mentiras, né? E eu falei, não minta para mim. Eu tinha acabado de fazer um curso do Ricardo Ventura, né? Que chama Não Minta para Mim. Foi logo que eu conheci essa pessoa. E falei, você pode fazer um pacto comigo? Eu usei essa palavra. Se você não mentir para mim, tá tudo bem, a gente fez, tal. E daí, passados 6 meses, acabei pegando ele numa mentira. Que Deus usa qualquer pessoa para te revelar, né? Nossa. Quando você está cega. Eu estava cega totalmente espiritualmente. Mas, com a graça e glória do Senhor, terminei, não teve problema. Ele entendeu, continuou o caminho dele, seguiu a vida dele. E até porque Deus tinha um propósito, Sim, que era te encontrar me encontrar lá em outro lugar. em outro lugar. E eu perdoei todo o meu passado, eu fiz um trabalho com Deus, eu e Deus só no meu quarto. Perdoei as pessoas que passaram na minha vida e peço perdão até aqui. Se alguma pessoa dessas eu magoei, numa hora que eu não sabia nem o que estava fazendo. Se eu causei alguma dor, que me perdoem, porque eu perdoei. Do fundo do meu coração, oro por todas as pessoas que eu conheci um dia, que Deus revele para eles como revelou para mim. Que tire a venda dos olhos das pessoas, que às vezes as pessoas acham que aquela frase que Deus está em todas as coisas, que Deus está em todas as religiões, não está. Deus, Jesus Cristo é o único caminho, é a única verdade e a vida. Você só chega ao Pai, a Deus, com Jesus, aceitando Jesus Cristo. Mas tem pessoas que não creem assim, né? E tudo bem, uma hora Deus revela, como Ele revelou para mim, né? E para cada um Ele tem o seu tempo. Porque o tempo de Deus é dele, não é o nosso. O Cronos é diferente, né? E Jesus está voltando, então... Tá. Ele tem pressa, muita pressa, eu creio nisso. Desperta tu que dormes, Jesus está voltando, né? Certeza a palavra que de sim. Deus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? Disse Jesus. Então, acorda, mulher. Continuando. E é isso. Daí eu fui fluindo, fiquei sozinha mais um tempo. Terminei o relacionamento e comecei a sair com minhas amigas, que eu amo, todas de paixão, mas vivendo o mundo totalmente, saindo, procurando, sempre em procura de ter alguém, de namorar alguém. E meus filhos sempre me dando conselhos, mãe, assim, né? Que tenho 4 filhos homens hoje em dia, todos casados, né? E eu vivendo, mas tudo bem, tinha que ser assim, né? Hoje eu enxergo que era a mão dele, porque tudo que aconteceu comigo foi o modo que ele tinha para me revelar as coisas. E encontrei mais algumas pessoas. E um dia eu estava fui viajar um final de semana antes de descer minha viagem, fui para Belo Horizonte encontrar uma pessoa que eu conheci por aplicativo, e foi a maior decepção da minha vida, ter encontrado essa pessoa. E nesse dia já aconteceu uma coisa meio sobrenatural, mas eu não tinha noção. Como eu tive essa decepção com essa pessoa em Belo Horizonte, eu estava no quarto de hotel e eu tinha passagem comprada para voltar para São Paulo, domingo, 5h30 da tarde. E eu
Me ajoelhei no outro quarto de hotel, falei, Deus, o Senhor sabe o tremor e o amor que eu tenho em Ti. Muda a minha história, muda o meu caminhar. Eu quero voltar para casa, porque eu tinha essa viagem na segunda-feira e eu quero voltar logo. Sabe quando você dá uma sede louca de voltar para sua casa? Sim. Que você viu que você fez uma besteira muito grande? Fica inquieta, Inquieta. né? Algo te incomoda, algo incomodando, né? Isso era sábado à tarde. Mas aí eu acabei, como eu orei, clamei ele ali, eu adormeci na cama do hotel. Acordei às 6 horas da tarde, liguei para a moça que emitiu minha passagem. Falei, dá para voltar? Ela ligou na Azul e falou, Geri, tem que pagar R$ 2.500, né? Eu falei, não, então deixa quieto, eu volto amanhã mesmo, 5h30 da tarde. Daí, tomei um lanche e fui dormir. Na hora que eu fui dormir, eu senti um pouco a presença dele. Não imaginava, mas já era a presença dele na minha vida. Daí, dormi, acordei 3 horas da manhã. E ele me falou assim no meu coração, levanta, arruma a mala e vai para o aeroporto. Eu falei, Senhor, muito cedo, né? Mas fui. Eu sou muito obediente ao que eu sinto de Deus falando no meu coração. Nesse dia não foi nem a voz audível, mas foi num... Né? A gente sente. Quando vem de Deus, a gente sente. Eu desci, nem tomei café da manhã no hotel, que estava fechado ainda, né? Peguei um Uber e fui para o aeroporto. Chegando no aeroporto, eram umas 5 horas da manhã, não, 6 horas, eu acho. Eu fui para o check-in, né? Uma fila enorme que tinha dado um problema num voo lá. Tem mais de 40 minutos nessa fila. E pensando todas as besteiras que eu já tinha feito na minha vida. Estava muito reflexiva esse dia, pensando em mim. Na hora que chegou a minha vez, eu dei minha passagem para ela. Eu tenho uma passagem emitida para as 17h30, mas eu quero voltar para casa, porque e tinha morrido o pai de uma amiga da Simone. Eu falei para ele, morreu um pai de uma amiga, eu queria ir no velório, tanto que eu fui. Mas se não der também, tudo bem, eu espero no sofá ali sentada até 5h30 da tarde. Eu durmo um pouquinho, mas eu queria voltar para casa. O homem não me falou nada, não me respondeu nada, pegou meu papel e saiu. Demorou uns 20, 30 minutos para voltar, o pessoal brigando na fila, outros atendendo. Daí, quando ele já voltou com a passagem emitida. Ele olhou no meu pé e falou, você está de salto, tira e corre, que você tem 10 minutos para chegar no portão. E o aeroporto lá é grande. Eu corri, eu tirei esse sapato, eu corria naquele aeroporto é grande. Igual uma louca. Quem visse não entendia porque eu corria tanto. Eu quase perdi voo lá, tive que pedir um carrinho para me levar. Daí quando foi assim, daí quando cheguei na porta do check-in do avião, o rapaz falou assim, você pode entrar, tá tudo certo, mas você nem pode despachar sua mala, porque não cabe, a gente vai ter que voltar para dentro do avião, para fora, né, para as bagagens. Eu não queria, eu queria ir na mão, porque era uma mala pequenininha. Mas ele falou, não tem mais lugar. Mas quando eu entrei no avião, antes de sentar, eu ajoelhei. E falei, obrigado, senhor. Eu sei que é a sua mão, que foi o senhor que me pôs aqui. Voltei, fui para o velório do pai dessa minha amiga, fiquei com o pessoal ali, ainda almocei com elas num lugar em São Paulo. E depois peguei um Uber e cheguei em casa. Na hora que eu cheguei na minha casa, eu ajoelhei. Porque foi uma coisa muito forte, que só eu sabia que foi Deus que me deixou vir de volta. Eu não queria perder o voo para Ibiza também. Porque você já estava com tudo emitido, meus né? filhos me deram de presente essa viagem, deu tudo, sabe quando tudo flui muito certo? Sim. Porque eu estava na academia, esse episódio é interessante. E uma amiga querida passou para mim e disse, vou para Ibiza em setembro, você quer ir? Eu falei, Ibiza, nunca pensei em ir para lá, né? Nem lembrei de uma promessa que eu tive uma vez numa live. Mas falei, vamos sim. Daí comentei com meus filhos que eu estava meio chorosa por causa desse termo de namoro, né? Eles falaram, a gente vai te dar de presente essa viagem, para você ter uma nova etapa da sua vida, tal. Daí, voltando um pouquinho, há 3 anos atrás... Era isso que eu ia te falar. Você comentou agora que antes disso você estava numa live e você recebeu ali, né, algo que você sentiu que era com você e foi direto, foi falando o seu nome, como que foi? Foi falando o meu nome. Vamos voltar 3 anos, porque está chegando a hora da gente contar para o pessoal que encontro inusitado que foi esse lá em Ibiza, né? Então, veja bem, tudo aconteceu e conta um pouco pra gente, como é que foi o dia que você estava nessa live, né, nessa constante busca, né, de querendo ali estar firme com Deus na busca
por Deus, mas ao mesmo tempo, como eu falei, como você mesma falou, né? Um pouco com Deus, um pouco do mundo, né? Sim, e a gente sabe que o sim. muro não é de Deus. Não, não é. Mas Deus, ele nos encontra. E eu quero saber como foi essa live. Então, eu estava ali na praia, na minha casa de praia, com meus filhos. Foi logo que a gente tinha chegado nessa casa, comprado. E eu entrei numa live com o pastor Kaique Siqueira, o marido da Paola, que congregava mesmo na mesma igreja que eu estava na época. Daí ele, a live assistindo, um homem de Deus, assim, tremendo, ele, um profeta de Deus mesmo. Eu já assisti algumas Lives dele. Daí no final da live, estava até terminando, a Iva estava comigo, que é a babá dos meus netos, uma mulher maravilhosa também. Estava do meu lado, a gente ouvindo a live, e ele fala, Geni Navarro. Eu até assustei, porque ele não sabia meu nome, nada, né? Conhecia de vista só. Ele falou assim, Jesus está me mostrando aqui que ele derruba uma bandeira da Espanha na sua cabeça. Que algo vai acontecer lá, né? Daí ele só falou isso, eu falei, meu Deus, mas eu não quero ir para a Espanha, nunca pensei para a Espanha. Porque é um lugar que eu nunca tinha pensado nem em visitar. Tinha outros países que eu adoro viajar, não que eu não ame viajar. Eu também amo viajar. Quem não, né? Quem não? Mas não, e passou batido essa live, mas ficou guardado no meu coração. Que eu liguei no mesmo dia e contei para uma nora minha, que é a Fábia. Eu sempre conto para ela muitas coisas de Deus, né? Ela é minha testemunha aliás, ela que me levou a primeira vez para um culto. Nossa. Se eu tenho alguém para agradecer, grandemente foi ela, porque mais de 15 anos atrás, primeiro ela me levou num culto na casa da mãe dela, me apresentou uma pastora querida chamada Denise, e eu sempre fugia, achava crente insuportável, eu falava, é tudo louco, tudo, não quero isso para mim, mas ela sempre me resgatando, essa minha nora, não, vai ter culto aqui, vai ter culto ali, e me levava com o maior amor, sabe? E essa pastora, Denise, que era esposa do Bispo Miguel, ela depois que eu construí uma casa que eu estava morando, ela ia todo mês fazer de 15 dias fazer um culto no meu lar. Porque como eu era nova convertida e eu preferi fazer o culto na minha casa. Que é para aquela pessoa que está mais em cima do muro do que em Deus mesmo, era mais fácil, né? Mas mesmo assim ela me ministrou com o maior amor do mundo, com a maior paciência de Deus, porque eu mesmo cuidou, discipulou, né? me explicava e falava e me explicava que a fé estava no ouvir e ler a palavra de Deus, porque eu não entendia nada. Então a Fábia foi a primeira pessoa que Deus usou como instrumento na minha vida, eu creio. A nora intercessora. Nora intercessora. E depois a Denise, que foi uma pastora maravilhosa que infelizmente faleceu na Covid. No primeiro mês ela veio a falecer. Que eu tenho toda a minha mãe espiritual, foi ela, entendeu? Tenho um carinho pelo marido dela, o Bispo Miguel, e pelas filhas, Mariana, a Miriam, sabe? É uma coisa assim, o amor que eu tenho por eles é muito grande e agradeço a eles. E depois dessa live, o que eu estava dizendo? Você estava na live com Kaique. Ele falou, Geni Navarro, eu coloco sobre você a bandeira da Espanha. Um vestido inusitado que não estava dentro dos seus planos. Mas daí essa minha amiga convidou e eu acabei indo. E nesse dia que eu voltei de Belo Horizonte, que eu estava aí, né, lembrei. Na segunda-feira acordei de manhã, fui, o voo era 2h da tarde, tudo correto. Embarcamos, meu filho, o Marcelo, me levou para o aeroporto. Até ele foi boca de Deus sem saber. Nossa. Porque na hora que ele me deixou, me deu um beijo, eu sinto que essa viagem vai mudar a sua história, sabe? Achando que o propósito seria balada, né? Balada, aniversário de 60 anos de um outro amigo da BAL, eu nem conhecia. Zoeira, curtição, né? E tudo bem, estava super feliz por isso. E tudo bem, né? E fui. O voo foi super agradável, umas amigas queridas. E na chegada, lá que a gente teve não lembro onde a gente parou. Antes de chegar em Ibiza, teve não é Paris, né? Foi um lugar que você para depois pegar o voo para Ibiza. Eu me perdi das minhas amigas. Nossa. Elas têm um passaporte... Num outro aeroporto. Europeu. Elas foram para um outro check-in e eu fui sozinha. E eu sou muito medrosa para isso. Nossa.
Sempre fui muito medrosa de me perder em aeroporto, porque eu não falo a língua, né? Precisava passar pela imigração para poder fazer a conexão. Mas aí deu tudo certo. Sempre uma voz que eu via, desce a escada, pega, tinha que pegar um metrô, que andava muito para chegar no outro check-in. E eu fui, consegui. Quando eu cheguei, o Espírito Santo falou, sobe aquela escada, e deu tudo certo. Quando eu vi, já estava para embarcar, e liguei para elas me encontraram lá, né? A gente nem acreditou. Foi um momento muito marcante para mim. Eu liguei para meus filhos, que deu tudo certo, deu tudo certo. Né? Não, Porque liguei você estava primeiro, sozinha. eu estava muito triste quando eu me perdi, porque eu tinha muito medo disso, sabe? Daí, essa hora, depois ele me revelou o porquê disso também, Jesus. Depois eu explico, depois que passar, né? Medo desbloqueado com sucesso, Medo então. desbloqueado. Ou posso até falar agora, porque ele me falou assim, você se perdeu, foi a minha mão. Nossa. Porque você vai viajar muito sozinha, eu tenho que te tirar o medo. Você tem que você vai entrar em aeroportos, sair de aeroportos, entrar em avião e sair de aviões, e estará sozinha por um período. E eu estarei com você. Eu sou o seu braço forte. Só que eu não entendia o que ia acontecer comigo ainda, né? Daí fui, mas tudo bem. Daí chegando lá, o primeiro dia da viagem, chegamos 5 horas da tarde. Não lembro o dia, terça, né? Daí a gente foi no mercado, comprou algumas coisas para deixar no quarto, tudo em paz. E tinha uma balada já na primeira noite. Mas eu não sei por que eu não fui. Vocês tinham feito toda uma programação. Tal dia a gente vai para balada, tal dia a gente vai para não sei onde, festa tal, festa tinha uns tal. Passeios até nos barcos, que eu saí para comemorar. Mas como eu não conhecia o aniversariante, a minha amiga que me convidou falou assim, eu vou, qualquer coisa, vocês ficam no hotel. E ela acabou nem indo, foi uma querida, ficou comigo o tempo todo. Daí a gente não foi. Ficamos no hotel, dormimos cedo, para acordar cedo no outro dia para tomar sol. Tá? E aí que aconteceu todo o sobrenatural na minha vida, que mudou a minha história de hoje em dia, eu digo. Daí fomos para o hotel, eu e ela, a gente estava em um hotel, e fomos para o hotel de uma outra amiga que estava sozinha, para tomar sol com ela. Tá. E chegamos lá, tomamos café da manhã no nosso quarto. Eu não bebo nada. Você não foi na festa na fui noite na festa anterior? Elas foram? Não, só uma. Uma foi. A Maitê, que é uma médica até. As outras não foram. Daí eu voltei e fui dormir mesmo. Daí no outro dia a gente foi para o hotel da Gigi, ficamos com ela lá, e a gente ia tomar sol com ela, né? Para não ficar sozinha, eu e a Val. Daí chegando lá, descemos pro hotel e estava um sol, gente, uma manhã linda em Ibiza. É uma ilha linda. E estava assim, um sol para cada um, tudo lindo, pessoas lindas em volta. E eu sentei na cadeira do hotel, porque ela já deixou as toalhas até estendidas para segurar o lugar, né? Porque é muito lotado. Na hora que eu sentei, não deu tempo de nada, o tempo começou a fechar. E fechou o céu, e fechou tudo. Eu olhava para elas, ai, vai chover, eu queria tanto tomar sol. Daí o pessoal começou a levantar das cadeiras e correr para um abrigo que tinha no saguão do hotel, embaixo, assim, que era coberto, né? Daí eu também levantei para correr. Levantei, peguei minha bolsa, eu estava com um chapéuzinho, né? E uma canga nas costas. Afinal de contas, o objetivo era tomar sol sol. outro hotel, né? Ai, a gente não sabe nada, né? Não. Quando vem da parte de Deus, o que Ele tem para nós. E tinha 3 degrauzinhos, uma rampa e 3 degrauzinhos para descer. E eu subi esses 3 degraus correndo e senti muita tontura. Tontura que eu vi que eu não estava em mim, né? Eu peguei e falei para minhas amigas, ó, a senha do meu celular é tal, tal, tal. Vocês ligam para os meus filhos que eu estou tendo um AVC. Que na minha percepção, eu estava tendo um AVC. Liga para os meus filhos que eu quero que eles me mandem me buscar de Ibiza. Eu vou morrer ou vou ter um AVC. Estava passando mal, né? Passando mal. Eu senti que não era uma coisa, uma doença, que eu ia ter... Ou ia morrer ali, ou ia ter uma coisa mais séria. Sim. Eu não sabia definir o que eu estava sentindo, né? Daí a minha vista esquerda começou também a ficar trêmula e eu senti estranha. Nessa mesma hora que a minha vista ficou estranha, um rapaz, um homem, que é muito bonito, por sinal, sentou numa cadeira alta de bar e virou para mim, eu indo para lá, e tirou o óculos escuro. E na hora que ele olhou no meu olho vermelhado, a minha parte esquerda, que é mesmo o olho que cegou, começou a tremer.
muito. Nossa. E eu falava, não é da parte de Deus, isso não é da parte de Deus, me tira de Ibiza. Eu falava comigo mesma, não sei se eu pus para fora, que essas minhas amigas nunca me deram relato do que aconteceu comigo, porque elas... Foi muito chocante, Muito talvez chocante, muito impactante, sobrenatural, né? né? Quem sabe agora, Elas depois do vendo tudo, né? episódio, elas venham, vamos conversar sobre o que aconteceu. Daí, nisso que eu falei, né? Não é da parte de Deus, não é da parte de Deus, que eu não senti mais nada. Não sei se eu apaguei, se eu desmaiei lá, porque eu só Nossa. ouvi uma voz dentro de mim, assim. Uma voz como sou, a voz mais doce que pode existir nesse mundo. A voz como o trovão, a voz como todas as águas. Ele só falou assim para mim: eu sou Yeshua, o Rei dos Reis, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Senhor dos Senhores. E te trouxe aqui, minha filha amada. Eu te escolhi antes do haja luz. Antes do que tudo tinha que acontecer, você foi selada em nosso nome para você. Ele cantava, gente. Ele cantava assim: você vai louvar, filha. Você vai profetizar. Você colocará a sua mão e você vai curar. E a voz, aquela voz tão doce, eu não estava entendendo nada. Eu não sei o que eu era ali. Daí e eu comecei a perguntar para ele: não, senhor, o senhor está enganado, não pode ser. O que está acontecendo? Eu fiquei dentro de mim. Foi um impacto tão grande que eu comecei a responder para ele. Falei: não, senhor, o senhor errou. Eu vou fazer 60 anos ano que vem. E eu falava, ele respondia na hora: eu acrescento a sua vida na terra. Eu rejuvenesço sua pele. Deixe o seu cabelo crescer, filha, e entre em santidade, que eu ministro a sua vida e mudarei toda a sua história. Aquilo foi mais conflitante quando ele falou isso, porque eu falava: não, senhor, não pode ser, não pode ser, não sou eu. Então me dá prova que é o senhor. Uau. Eu não sei se ele deu a prova ali onde eu estava no hotel, ou se é onde eu estava que ele me levou para os céus, que depois eu descobri que eu fui arrebatada. Ele era trovão. Era como o céu abrisse. E eu falava: mas, senhor, o que é isso? Ele falou: sinta o meu assopro, né? Meu sopro, minha voz. Minha voz. Daí, por uma ventania onde eu estava, que aquilo, eu tive que... Sabe quando você se segura para não cair? Um vento, aquela coisa que eu não entendia nada daquilo. Eu falei: meu Deus, então é o senhor. Se é o senhor, deixa eu ficar aqui com o senhor, pai. Por que o senhor me trouxe para Ibiza? E ele falou com a voz mais doce do mundo: ele falou: eu te trouxe aqui para mostrar o seu propósito aqui na Terra, que você será uma filha minha, você vai levar a minha palavra. E eu não entendi aquilo, foi um conflito dentro de mim muito grande, porque nós nos sentimos muito pequenos, né? Incapazes de qualquer coisa. Sim. Ainda mais quando é de um Deus soberano tão grande. E eu ouvi a voz dele, senti a atmosfera que está perto dele, né? Daí eu pedi, falei assim: então deixa eu ficar aqui com o senhor, pai. Se é o senhor mesmo que eu estou aqui perto, eu não quero sair, porque é um amor tão grandioso, uma coisa tão sobrenatural, que não dá para falar o que você sente. Não dá para Né? descrever, né? Daí ele falou assim: eu sou, filha, mas não, eu não sei o dia e a hora que eu venho. Mas você, me emociona um pouco lembrar essa hora, você é do meu exército de mulheres remido aí na terra. Coloca a minha sandália, coloca o capacete da justiça e a couraça. Depois que eu vim saber que era Efésios 6,6, que ele foi me falando, que ele me falou muito sobre a palavra da Bíblia, né? Couraça da Coloca justiça, a couraça da justiça. capacete da salvação. Entre em posicionamento, em santidade de novo, ele falou. Entre em santidade, que eu ministro a sua vida de agora em diante. Nossa. Eu, em 2025, levantarei um exército de mulheres remidas na terra para levar a todo mundo que está lá a minha palavra, porque eu só posso voltar quando todo mundo ouvir falar de mim. Amém. E eu entendi, e depois eu entendi, né? Daí eu comecei a questioná-lo, falei assim: não, deixa eu ir embora de Ibiza, né? Eu perguntava para ele: deixa eu ir embora daqui, porque eu não quero mais ficar aqui. Ele falou assim: não, você vai continuar a sua viagem. Eu estarei com você até os confins da terra. E eu estou com você onde você pisa. O que você entrar aqui, eu estou do seu lado. Você vai ver a minha presença em todo momento. E eu não entendia aquilo, e eu falava: tá bom, senhor, tá bom. Eu falei assim: meus filhos, porque
eu ficava imaginando meus filhos, né? Claro. Na hora. A gente pensa na família, na família. pensa em tudo, né? Eu não sabia se eu ia voltar, se eu não ia voltar. O que estava acontecendo, né? Daí ele me mostrou a destra dele. Foi a coisa mais linda que eu já vi. Nossa. Ele falou: você está à minha destra direita. Seus 4 filhos estão na palma da minha mão. Filha, o que nasceu do seu útero é consagrado a mim. Eles são meus. Eu estou com você até a 3ª geração. Foi mais uma coisa linda que ele me falou. E teve também, que eu não me lembro assim, que eu não marquei nada no papel, mas que ele falou assim: olhe para baixo e olha se aquele homem ainda está lá. Aí que eu, aquele que estava te olhando. que me olhando, daí para você ver, óculos, com óculos, que estava com o olho vermelho. Vermelho. Nossa. Porque eu estava em espírito com Deus nos céus, né? Meu corpo deve ter ficado lá embaixo, que eu vou contar o que aconteceu. Daí na hora que eu olho para baixo, que eu vejo que não tinha ninguém naquele banco, eu falei: não, o senhor não está lá. Daí ele falou com a voz mais linda desse mundo. Ele falou assim: igual este homem que eu tiro desde a sua vida, nenhum homem mais toca na minha filha amada, a não ser o homem que eu tenho para você, que será o seu marido, que te amará mais do que eu amo a minha igreja. Meu Daí Deus. naquela hora eu comecei a não entender mais nada. Aí que me deixou mais, falei: como assim? Eu não sabia que existia isso na Bíblia. Que ele tinha um homem para mim que vai me amar mais que eu amo, que ele ama a igreja dele, e que a minha família, e que meus filhos vão se apaixonar por ele. Nossa, e a palavra fala, né, para os maridos amarem as suas esposas, as suas mulheres, como Cristo amou a igreja, né? Sim, daí tá na palavra. Tá na palavra. E eu continuei falando com ele, falei: sim, sim, senhor, mas a minha sede era tanta, né? Mas me explica melhor sobre isso. Ele falou assim: esse sacerdote, essa pessoa te procurará. Você não precisa procurar nada e ninguém a partir de hoje. Porque ele te procura, um anjo vai te mostrar ele. Eu falei: agora eu fiquei louca mesmo. Eu estou falando com Deus, ele me fala que um anjo vai falar comigo, né? Quando for a pessoa certa, eu vou testificar em espírito que é a pessoa certa. Mas ele foi me conduzindo e do meu cabelo, até do meu cabelo, eu nunca tive cabelo grande, gente. Porque eu tenho muito pouquinho cabelo, fininho. Sempre que usei ou chanelzinho ou curtinho. Ele, creio eu, que ele quis me dar uma nova identidade nele, né? Trocou tudo, Trocou né? tudo. E nessa mesma noite que aconteceu isso, quando voltei a Iva, a mesma Iva que estava comigo naquela live, falou que teve um sonho comigo. Nossa. E ela sonhou que eu dava todo o meu closet. E ela, no café da manhã, contou para a Cissa esse sonho. E a Cícera falou para ela, falou assim: Deus vai dar para ela novas vestes. Nossa. E foi tudo se concretizando, né? Eu estava em Pisa. Daí ele continuou falando comigo, falando dos meus filhos. Daí, no mesmo momento, ele falou assim: eu vou te dar visão aberta, momentânea, para você ver onde você está. Gente, eu já estava no céu, mas abriu um outro céu que eu só via demônio. Nossa. Mas eram demônios não como a gente vê em filme, em desenho, que a gente imagina pintado. É de 7 cabeças, eles são enormes, gigantes, uma fúria, uma coisa horrorosa. Que eu fui. Na hora que ele me deu aquela visão aberta, eu comecei a gritar: fecha minha visão, Senhor, fecha minha visão, Senhor, por favor, não deixa eu mais ver isso, Senhor, por favor. Porque era a coisa mais horrível que eu já vi na vida. Nossa, Daí ele que falou assim: horror. eu estou te dando uma visão para você ver onde você está pisando. Nossa. Eu falei assim: Senhor, mas e por que o Senhor me mandou vir aqui? Perguntei de novo para ele. Daí ele falou novamente: porque é aqui que eu vou te entregar o seu propósito, e é aqui que você volta. Você vai ser levantada por essas ações, você vai vir trazer a minha palavra aqui. Ele abriu a minha visão novamente, eu me via de branco, com um lenço lindo, branco, cheio de pedrinha, cantando e louvando num estádio enorme, que eu não sei onde que é, e as pessoas avivadas pulando, e falavam: não, senhor, não pode ser eu. Ele falou: aqui, na Espanha, você volta, porque eu faço dos loucos, eu levanto os loucos para confundir os sábios, porque você vai deixar seu cabelo crescer, você vai usar uns brincos meio de hippie. Eu tenho um braço tatuado, né, porque não dá para ver aqui, mas eu tenho aqui uma espada, uma coroa, o Exu aqui, né? E ele falou assim: porque essas tatuagens, teve umas que você fez que você nem sabia, que a espada é a minha palavra, a coroa que você é minha rainha, e você volta para profetizar e para curar a vida deles. Eu falei: mas Senhor, mas logo esses que estão mais perdidos, né? Ele falou assim: eu te levanto nas nações, filha. Daí ele foi me mostrando isso, essa visão, daí a gente continuou conversando, que ele falou
Nem me lembro de tudo, assim, tão de repente. Só dos meus netos, que eu fui falar dos meus filhos novamente para ele. Porque imagina, Jesus falou de louvor, de cura, né? Sim. De filhos, de netos, falou de terceira geração. Como você processou tudo Tudo isso? Mas ele me deu uma visão lá também, mostrou para mim meus 10 netos adultos. Como se fosse uma LED, abre assim como se fosse um iPad que você abre, sabe? Aham. O mais velho, um de terno, qualquer criança hoje, mas correndo como se fosse um advogado ou Nossa. piloto, um terno muito bem, você via que era um uniforme que ele estava. Um outro uma outra neta cantando para multidões, Nossa. sendo uma cantora. Mostrou uma sendo meio, não hippie, mas com artes, sabe? Trabalhando com Artista. artes. Outro na moda, uma neta trabalhando na moda. Um Caramba. outro jogando futebol. Nossa. E ele foi mostrando, eu falava, Senhor, e esse? Ele falava, esse eu curo, ele vai ter um problema de saúde, mas eu curo, ele será curado em meu nome. E foi me entregando da minha família, daí eu fiquei impactada, falei, Senhor, ele falou, te falo novamente que eu estarei com você até a terceira geração. Porque daí quando ele falou isso, eu creio hoje em dia que por isso que a volta dele não está tão longe, sabe? Eu creio que está muito perto. Porque se ele está comigo até a terceira geração, falou que me levanta para um exército remido aqui na terra, que ele quer que todos ouçam o nome dele, porque ele tem pressa, sabe? Ele tem pressa e eu não sabia tudo. E tudo foi acontecendo depois desse dia. Daí, continuando lá ainda com ele, teve uma hora que uma delas pôs a mão em mim e falou, Geni, tipo assim, acorda, o que está acontecendo com você? Você está envergonhando a gente? Ou elas estavam As com amigas, né? Isso, elas estavam com Porque, vergonha, né? situação Do que delicada, estava né? acontecendo, elas não têm. Eu também não teria entendimento para isso. E no que ela colocou a mão em mim, para você ver que eu não estava no meu corpo, eu profetizei, não, Deus usou minha boca para profetizar para ela, Nossa. e depois a outra do outro lado também profetizei para as duas, que eu não sei o que Deus falou para elas. Ele só lembra que isso eu lembro que ele falou para elas duas no final. E vocês duas serão testemunhas oculares desse acontecimento. Quando tudo isso se concretizando, vocês testemunharão no altar. Porque quem ouve assim acha que é papo de doido, Não, né? Mas que assim, a gente sabe que Deus ele faz do jeito dele, né? Deus faz do jeito dele e com testemunhas oculares, né? As amigas estavam ali. E sim, e teve um momento que eu comecei. Alguém falou lá também embaixo, tira ela da chuva, ela vai ficar doente, vai ficar gripada. E nisso ele cantava. Isso não é chuva, filha. Isso é pó de ouro que eu jogo na sua cabeça. Só que era louco, porque eu ouvia lá o pessoal no saguão, mas eu sabia que eu estava com ele. Porque daí ele foi me entregando uma coisa muito sobrenatural que ele falou nessa hora. Eu peguei e falei assim, Senhor, por que eu fui tão machucada na área sentimental? Porque só tinha esse encontro comigo, disse para me mostrar meu propósito, por que eu me machuquei tanto? Daí ele respondeu na hora. Ai, meu Deus. Ele falou assim, porque você nunca esperava em mim. Você nunca orava e esperava quem eu tinha para te entregar. Nossa. O único que foi da minha parte foi o pai dos seus filhos, que está comigo, em glória. O resto, tudo foi o demônio que te apresentou. Daí eu ainda fiquei, não, Senhor, um é bom. Ele falou assim, não é sobre isso, filha. É sobre o que não era da minha parte. Eu não dei para você essas pessoas. Eu não entreguei esses namoros para você. Nossa. Você tinha que estar em santidade esperando eu entregar. Ele foi me mostrando as pessoas, os nomes. Ele até falou muito forte. Esse era o próprio demônio, que é o de Belo Horizonte. Esse outro está perdido, mas ainda se converterá aqui na terra. Em nome de Jesus. E eu falei, eu creio, Senhor. Que ele me mostrou quem era. E ele foi mostrando. Eu falei, tá bom, Senhor, mas... Fora isso que ele me mostrou esses homens, ele começou a me mostrar pessoas que têm uma caminhada comigo, pessoas que trabalham comigo. Ele foi falando um pouco de cada pessoa na minha vida, dos meus filhos, da minha família, mas tudo num slide, muito rápido. Muito rápido. Questão de segundos, né? Ele vai entregando e mostrando, e mostrando. Daí eu lembro que ele falou uma coisa muito forte, que não veio à memória, sobre uma pessoa também. Falou de pessoas que ele ia tirar da minha vida, mas eu não acreditei na hora, porque você fica meio impactada, né? Muita... Porque ele tem um propósito, e tem pessoas que não quer que a pessoa seja ruim. Sim. É que tem pessoas que não cabem no propósito dele. Sim. Ele quer você sozinho. Eu não sabia o que ia acontecer para mim depois da minha vida. Depois eu conto o que foi acontecendo na minha vida. Mas o propósito dele é nos deixar no deserto por um tempo, quieto com a intimidade dele,
para Ele forjar em nós o caráter e a nossa identidade nele, em Cristo Jesus, né? Foi o que Ele fez comigo nesses 8 meses. Tem 8 Caramba. meses, isso. E 8 meses é um tempo de gestação. E conecta, né, com o início da sua história. Sim, porque eu orando e perguntando para Ele, que eu pergunto tudo para Ele, porque eu estou gravando testemunho, porque na segunda-feira passada eu sinto a presença dele, a atmosfera, quando Ele está perto. E falei, eu tenho que subir, eu estava cozinhando para orar, que Deus quer falar comigo. Mas fui no banheiro antes, quando eu estou no banheiro, Ele veio e começou a falar comigo, que Ele me usa. O meu queixo começa a tremer todo, eu começo a chorar em espírito, porque a presença dele é soberana, né, gente? É muito forte. Daí ele veio e fala agora através de mim mesmo. Nossa. Ele veio em pensamento e falou para mim, pode gravar seu testemunho, filha. Eu falei, senhora, eu estou no banheiro, eu já vou sair para orar. Ele falou assim, eu que te fiz. Eu que te fiz, você só quero te entregar, que grava seu testemunho, que alcançará muitas vidas. Amém. Com o meu relato que eu tenho para falar para os meus filhos. Daí eu peguei e falei, sim, senhora, eu queria perguntar mais para ele, porque quando eu estou com a presença dele, eu quero perguntar. E ele só falou isso, você grava, e daí tudo foi acontecendo, gradualmente. Na terça-feira, eu conversei com a Evelyn, e ela falou que Deus me mandou ela voltar às gravações, Sim. né? Quando Deus fala... Ele faz, ele é completo, né? Ele não faz a obra dele, está até na Bíblia, a obra dele é completa, ele tem o começo e tem o fim de cada história, né? Daí, na terça-feira, ele fez isso, na quarta-feira, nós nos encontramos para gravar, para conversar sobre a gravação. E até o vestido que eu estou usando, ele usou para... Uma amiga minha me entregou na academia o vestido. Nossa. Ela entrega essa sacola para a Elô, que vende roupa, porque eu não vou ficar. E eu entendi, e falei, vou entregar, não tô... Ela falou, por que você não fica, amiga? Eu falei, não vou comprar, que foi a Edna, porque eu não estou comprando nada, né? Daí, quando eu fui te deixar na sua casa, na quarta-feira passada, 1h da manhã, cheguei na minha 1h30 já, desci rapidinho, que eu estava cansada esse dia. Depois eu peguei a sacola, o Espírito Santo veio e falou assim, esse vestido é seu, filha. Eu falei, não, senhora, eu não estou comprando nada, ainda brinquei, só vai pagar o vestido, né? Daí, quando eu subi, que eu fui me trocar para dormir, tomar um banho, que eu abri a sacola, era esse vestido que eu estou vestindo, e ele falou assim, é um vestido. Eu falei, branco? Eu não gosto de branco. Ele falou, não é sobre você, é sobre eu, é sobre o Espírito Santo de Deus, que eu quero que você vista branco no dia da gravação. Que lindo, as novas vestes. E foi lindo a atmosfera que ele me entregou, e ele falou, como Abraão, entreguei as estrelas da sua descendência, entrego você às pessoas que você vai alcançar. É que são tantas coisas que ele me fala, que realmente as pessoas podem achar que é loucura, né? Porque ele vem para confundir mesmo os sábios. Mas quem ouve, eu digo sempre que eu falo com amigas minhas mais próximas, que as pessoas vão ao encontro de Jesus. Sempre vão ao encontro de Jesus, encontro de 3 dias em retiro, nas igrejas, com profetas, mas ele veio ao meu encontro. Eu digo que eu me encaixo muito na mulher samaritana, sabe? Muito. Porque ela estava passando por um poço que ele estava sentado, né? Sim. E ela não entendeu, porque ele não poderia falar com ela, porque ele é um judeu e ela é uma mulher samaritana. E ele falou que se ela estava com sede, se ela queria beber da água dele, que da água dele nunca mais ela teria sede. E ele revelou para ela ali que ela era uma mulher divorciada de 5 maridos, e ela viu que ele conhecia a história dela. Daí, quando ela se tocou que ele era o Messias, que ele era o Rei dos Reis, né? Ela falou para ele, ela falou assim, então é o Senhor, Pai? Ele falou, sim, sou eu. Vá, não peques mais, porque gosta de santidade, e propague a minha palavra para toda Samaria, né? E ela saiu encantada com o que ele fez com ela ali, que ele salvou, como ele fez comigo, como ele pode fazer para você que está aí ouvindo esse podcast. Quando é a mão dele, quando é o Espírito dele, ele muda a atmosfera, ele muda a história, ele muda o rumo da nossa história, porque eu só fui encontrar Jesus Cristo com esse arrebatamento aos ares. Porque antes eu tinha o tremor dele, a presença dele, mas eu não me entregava. E eu estou aprendendo, com tudo que eu estou vivendo, que é ele. Se você se entrega para ele como o melhor amigo íntimo, ele te entrega o restante, sabe? Porque quando você fica, como eu estava antigamente, em cima de um muro, vivendo um mundo profano, né? Assim dizendo, e querendo ir na igreja esporadicamente para ouvir
o louvor e ter uma emoçãozinha com ele. Não é isso que ele quer. Ele quer além disso. É o relacionamento. Ele quer um relacionamento. Ele quer que você se aprofunde nas águas dele. Não coloque só os pés, né? Que nós mergulharmos nas águas puras que ele tem para nós. E eu lutava. Eu acho que eu era tão resistente, tão torrona, que ele teve que... Ele conhece cada filho, né? E comigo ele levou, arrebatou e falou. E teve uma coisa que aconteceu lá também, que eu lembrei agora, que nem falo para todo mundo, que foi muito lindo, que eu pedi para ver a face dele, né? Eu falei, Senhor, que eu estou com o Senhor aqui mesmo, deixa eu ver sua face. Putz, é o Senhor mesmo, né? É o Senhor mesmo. É o Senhor mesmo. Na hora ele respondeu, você não poderia ver minha face, senão você queimaria os seus olhos. Mas eu vou deixar você ver meu sorriso. Nossa. Nisso ele se envolve um véu branco. Ele mostrou o sorriso dele para mim e ele cantava. Ele cantava assim, eu canto, filha, eu brinco. E na volta, que ele dava a volta assim, ele falava assim, eu sou feliz, filha. Aqui é uma alegria que você não pode imaginar. Porque às vezes a gente acha que é uma dureza, né? Que Deus que é isso, que aquilo. Não. A felicidade de Yeshua, de Jesus Cristo, naquele lugar que ele me mostrou, não dá vontade de sair dali. Daí, naquela atmosfera, eu falei, deixa, pai, por favor, deixa eu ficar aqui. Ele respondeu de novo, não é o dia, não é a hora. Você tem muito que trabalhar para mim ainda. Nossa. Você tem muito que fazer lá na terra terra dos viventes, ele ainda usou essa frase. Nossa. Que eu não sabia, não conhecia nem essa frase. Caramba, eu falei assim, seja, Senhor, então que o Senhor me capacite a isso, né? Porque Amém. Sem a presença dele, sem a capacitação dele, não existia. E teve outra coisa que ele me falou, que eu vou lembrando assim, não esqueço nada, mas, né, é que é muita coisa. Quando ele começou a falar comigo sobre que eu estaria falando a palavra dele, que eu seria isso, aquilo, que ia louvar, profetizar e curar. Eu falei, não, Senhor, eu não quero mais ir para a igreja, como eu estava desigrejada, né? Eu não quero mais ir para a igreja, eu me machuquei, às vezes a gente se machuca, né? Daí ele falou, ele me respondeu com a maior doçura, você é a minha igreja. Nossa. E eu te falo mais, filha, quando o meu espírito está em vocês, sou eu que uso a boca de vocês. Sou eu que faço, sou eu que falo. Mas quando o meu espírito sai da boca de vocês, vocês irão errar. Vocês irão pecar ainda. E não julgue, para não ser julgada, filha. Porque como você e outros erram, isso foi lindo. Abraão errou, Davi errou, Salomão errou. Ele foi me entregando todos que errou. Eu falei, Senhor, mas eles são homens da Bíblia. Quem sou eu, né? Ele falou, são todos filhos, e todos erraram, e todos vão errar. E não se condene por isso, e não julgue ninguém. Só vá, eu vou te mostrar onde. Ele me mostrou vários pastores. Nossa. Essa pastora que eu congrego hoje em dia, eu não conhecia, daí eu peguei e falei assim, mas eu não conheço, senhora. Ele falou, só na hora a Fábia vai te falar para ela te atender. Pede para ela te atender, você vai entender tudo. Era isso até que eu ia te perguntar, isso. Né? Daí em diante, assim, pessoas te acompanhando, a importância, né? Sim. De ter pessoas acompanhando, porque foi como você falou, o ser humano é falho, perfeito é só Jesus, né? Não existe nenhum ser humano perfeito, nenhuma igreja perfeita. Em nome da igreja também, eu, assim, quero pedir perdão a você, né? Que de alguma forma se machucou na igreja, mas saiba que nós estamos aí em busca de melhorar e sermos o reflexo de Jesus, como a Geni falou, né? Perfeito é só Jesus. E a importância de ter pessoas te fortalecendo espiritualmente. Precisa, total. Né? Então, foi daí em diante. E daí ele me falou isso lá no céu, né? Acho que eu estava no céu, porque é tão louco, né? Ele falou assim, ele me mostrou alguns pastores, mostrou uma pastora que eu tinha que liberar perdão, que é a Marisa, que é uma pastora que andou um tempo comigo, quando eu congregava em outra igreja. E a gente teve uma coisinha que causou uma dorzinha, mimimi. Eu tinha muito mimimi, que hoje eu estou mais forte, né? Mas a gente não pode ter mimizento dentro da igreja, né? Ele falou assim, procura ela, tem um café com ela,
libera perdão e ouve o perdão dela, que ela é uma serva minha, sim. Me mostrou o meu outro pastor, que eu congreguei com ele anos, que aprendi, fui muito edificada com o César Bellucci, é um pastor aqui da Igreja 7. Ele me ensinou muito. Falou assim, procura ele, conta toda a sua história. Procurei assim que eu cheguei. Foi a primeira pessoa que eu contei. Todo o relato, ele me abençoou e me ouviu com o maior amor também. E depois ele me mostrou a Silvana, que a Silvana é a esposa do Marcos Rogério, que é uma igrejinha pequenininha em Campinas, e Aliança com Deus chama, na Marechal Rondon. E eu comecei, antes de me começar a ir lá, quando eu voltei de viagem, tudo antes, lá em Ibiza mesmo, liguei para minha nora, tem essa pastora tal, você marca uma agenda para mim, né? E ela marcou, ela falou que ia ligar para marcar agenda e eu não entendia nada sobre tudo que estava acontecendo comigo, né? Eu vou contar já dessa agenda. Mas ele me mostrou esses pastores, me falou para não julgar nenhum, porque quem sou eu para julgar alguém, né? Sim. Se ele quer, ele não julga. Só Deus, no juízo final, creio que vai julgar todos nós, né? Mas ele me mostrou que o amor dele é puro. Ele ama todos. Nós que não nos entregamos a ele, verdadeiramente. Porque ele ama, porque se ele busca, se ele larga as 99 ovelhas só para ir buscar uma que está perdida na lama, igual estava, e resgata, e rebata, e fala com a pessoa, imagina o amor que ele tem por nós. Quem sou eu? Nada. Mesmo que ele fala que sou escolhida, mas em Jeremias 29:11 fala que todos nós somos escolhidos antes de ir para o ventre das nossas mães. É isso. E a palavra Entendeu? de Deus, complementando, também fala, né, que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Amém. Então, eis-nos aqui. Sim, eis-nos aqui. Eu me entreguei isso, eu vou contar também um relato que aconteceu. E eu sempre falo, até marquei porque eu não sei de cor ainda, que em Pedro 2,9 diz, esse versículo, declara que todos que creem nele, em Jesus, é uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse versículo, gente, destaca a posição especial e o propósito de nós crentes como povo de Deus, escolhidos para anunciar as maravilhas de Deus no mundo. Amém. É o ídolo do Senhor. É isso. Entendeu? É isso que ele procura. O nosso propósito aqui não é só viver esse mundo caído, perdido, se machucando, todas as pessoas se machucando quando não é numa área, é em outra área, de casamento, relacionamentos, igual eu me machuquei muito, mas muitos se machucam no trabalho, não se encontram, em vários relacionamentos da vida, né? E você sabe que você veio para isso, para falar dele, porque viemos para louvar. Eu todo dia estava lendo a palavra e vi que o que nós vamos fazer no céu, eu não sabia. Vamos louvar como os anjos louvam. Tu és santo, 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 santo é o Senhor. Então, isso que eu sinto que eu clamo, meu coração me queima hoje em dia. É viver para Ele, para viver para a glória dEle, porque Ele vai voltar. Isso aqui é passageiro demais para a gente estar vivendo em pecado. A gente vai viver num novo mundo, numa nova Jerusalém, que será que Jesus vai reinar por 1000 anos. A gente vai andar com Ele em glória, amém, corpos glorificados, amém, né? E Ele estará perto da gente, pessoas com mais nível de galardões pelo que você fez aqui na Terra, por pessoas que você falou, que você caminhou, porque todo mundo tem que falar a palavra dele e não precisa estar em cima de um púlpito para falar de Jesus. Você pode falar na sua cozinha, no restaurante, no seu trabalho, que ele veio para salvar, que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Senhor dos senhores. Amém. Só ele é o grande eu sou. E que ele está voltando, e ele vai voltar e quer a igreja dele remida para ir embora com ele. Uns acreditam no arrebatamento antes da tribulação, outros no meio. Isso não difere para mim, o que a gente tem que passar, só ele sabe. É ele que sabe. E só ele que vai reger. Eu creio nele. Não sofro por causa de governantes, não sofro por nada mais do que vai acontecer comigo no mundo. Eu sei que meu Redentor vive. Amém. E ele é o mesmo. Ontem, hoje, sempre. Ele é o mesmo que falou com Abraão, que ele tinha para Abraão, que fez com Davi, ele falou comigo, me buscou lá em Ibiza. Ele pode buscar você aí agora, na sua casa, ouvindo esse testemunho. Porque ele tem
as pessoas que ele não tem preferência, mas que ele levanta um pouco mais para nações, né? E para falar o ID dele, que é em qualquer lugar. Podemos ser missionários no nosso bairro, Com na certeza. academia, né? A minha academia, a gente está com uma célula também que cresceu. Agora, todo dia, meio-dia, na Celta. Que legal. O Pércio, que é um homem querido de Deus, convertido também agora, Que bem. cedeu para a gente o espaço de uma sala. Eu e o pessoalzinho, a Tamar, o Paulão, o Ari, o Kleber, mas as pessoas que oram com a gente, o Hugo. Que A gente legal. faz uma pequena oração, que somos pequenas sementes. Ninguém é melhor que ninguém, mas nós damos as mãos, oramos, e a Tamar fala uma palavra que ela tira de um outro pastor, mas assim que nós começamos, né? Que legal. E quem imagina, né? Ninguém que um dia imagina. vai numa academia e... Da meio-dia a uma, a gente fica ali com tremor, já aconteceu vários testemunhos de cura. O meu testemunho para eles, o que aconteceu comigo, passei para eles. Eu já fui ali com uma glória do Senhor, veio e brandou meu corpo em espírito para falar com eles, entregou coisas lindas. E ele é isso. A Luísa também está, uma menina que é de Deus, uma profetinha de Deus pequenininha, que eu amo todos eles de paixão, porque Deus tem para cada um chamado. É verdade. Para um ele tem chamado de um jeito, porque cada um vai alcançar as gerações que ele quer. Eu sou uma pessoa que vou alcançar umas pessoas, você outra, ele outra. Essas minhas amigas da academia, outras pessoas, porque ele tem sede, ele precisa da boca dele aqui, que somos nós ainda. Amém. Porque não tem como ele vir falar. Ele fala através de um profeta, através da Bíblia, através da palavra dele, que para mim é a melhor profecia, quando a palavra dele vem viva no meu coração. E eu achei incrível, Geni, que lá na Celta tá fazendo esse movimento também, porque eu estive na Holy Spirit Academia, dos meus amigos Leonardo e Johanna. Eles estão com um trabalho incrível também lá. Eu fui num culto lá, teve até batismo. Então, veja bem, às vezes a gente tá num lugar, nem imagina o que pode acontecer, mas a palavra de Deus está sendo propagada, né? E muitas vezes também através das nossas atitudes. Mas olha só, a gente tá no ápice da história. Então você que tá aí na sua casa, corre lá, vai fazer um cafezinho, pega aí o seu chazinho, eu vou tomar uma água e a gente volta já já. Estamos de volta com histórias com Evelyn Jordão e hoje a minha convidada, Geni Navarro, tá me contando de um encontro sobrenatural que ela teve com Jesus num lugar improvável, lá em Ibiza. Você já se imaginou um dia ir para Ibiza achando que está indo para festar e ter um encontro com Jesus? É sobre isso que nós estamos falando aqui. E nós estávamos conversando e comentando também sobre a importância, né, Geni, de a gente ter pessoas nos auxiliando, porque imagina, tudo que aconteceu lá, para processar tudo isso, aquilo que, né, tudo que aconteceu. Você teve medo depois disso? Não, nunca tive medo. Eu tive, assim, segurança de saber o que seria o próximo passo na minha vida. O que Deus iria fazer, porque eu não imaginaria que era Ele que ia me ministrar e me entregar as coisas, entendeu? Porque eu achei que foi só aquele arrebatamento e pronto, que ele não ia mais falar comigo, né? E você se sentiu fora do corpo? Você... Eu senti, não dá, é indescritível a palavra. Eu sabia que eu não estava no meu corpo porque é um transe. Na hora que eu ouvi a palavra Yeshua, eu já sabia que eu não estava ali. E nós estávamos falando da importância, né, de ter pessoas nos discipulando, acompanhando, a importância também de pastores, pessoas com discernimento espiritual ali para poder nos acompanhar. Quais são as pessoas que hoje estão ao seu lado, te fortalecem espiritualmente, que você costuma ouvir? Como que está esse seu tempo, esse seu momento aí de discipulado pós tudo isso? Porque Deus... o que aconteceu com você foi realmente um despertar para um chamado, né? E como que está hoje em dia isso na sua vida? Então, eu voltei com uma sede enorme, maior ainda que eu já tive na vida, né, dele, de Deus. Então, eu pedi para a Fábia, né, estando em Ibiza ainda, para marcar a agenda com a pastora Silvana Scarlatti. Mas aí a Fábia pediu para ela uma agenda, demorou um pouquinho para responder. Depois eu entendi por quê, vocês vão ver por quê. Daí, nisso, eu fui num culto aqui em Alphaville mesmo, da Petrusca. Conheço, pastora Petrusca. Da pastora Petrusca e do pastor Peri, né, que é a Campanatote.
Fui lá porque eu já conhecia ela, que eu ia no chá de mulheres, né? Eu gosto de ir no chá. No chá de mulheres que ela faz, chama Blossom, uma vez por mês, aqui em Alphaville. Blossom. Toda a última sexta-feira do mês, é uma bênção, vocês procuram e vão, porque Deus está ali. Daí eu fui na igreja dela num culto de domingo e no final pedi para falar com ela uma palavrinha. Fui, abracei e falei para ela, te mandei meu testemunho esboçado por WhatsApp, eu queria que você me falasse alguma palavra, porque eu fui arrebatada, fui bem breve, porque ela estava atendendo muita gente, eu sei que a vida de pastor é corrida, né? Ela, com o maior carinho do mundo, falou para mim, falou, filha, eu só tenho uma palavra para te dizer. E ela usou essa palavra, posicionamento. Bem forte mesmo ela foi, indagou, sabe? Eu entendi que caberia a mim só. Só o que eu ia fazer desse momento em diante que ia mudar a minha história. Me posicionar nele, né? No grande eu sou. Daí depois continuei ainda no culto dela, porque eu comecei a procurar a casa de Deus para estar ouvindo, né? Claro. Nada melhor, o marido dela é um profeta incrível, ela também é. Ama a pregação dos dois. Eu sinto ali o Espírito Santo. É um mover grandioso ali na igreja deles. Eu tenho Campo várias Anatote. pessoas que estão lá, que eu amo. Um beijo para todos também eles. Amo todos vocês. Estou no grupo delas, Mulheres de Cristo, assim. Mas Deus foi movendo, me falando, né? Quando a gente ouve a voz dele, ele vai nos direcionando, Sim, né? Sim, com certeza. Daí, nesse meio termo, a pastora lá, que ele me mostrou, a Silvana, ligou para a Fábia, para minha nora, e falou, pode trazer ela aqui, eu vou recebê-la, na minha casa, em Americana. Eu fui. Nossa. Uma alegria no coração, porque eu queria ouvir daquela mulher, porque que Deus tinha me mostrado ela, né? Caramba. Me mostrou até a imagem dela e eu não conhecia ela. Daí, quando a Fábia ainda falou para mim no carro, ela vai nos atender, ela devia estar sem tempo, porque ela é uma mulher muito de Deus, e missionária, profeta, né? Eu falei, tudo bem, Fábia, é no tempo dela, né? E de Deus. Chegamos lá, nos recebeu na porta com o maior carinho, e já com aquele amor, ainda falou assim, Jane, eu estou assim simples, porque eu ainda conversei com Deus, eu oro tudo para Deus, ele falou, pode ficar assim, que ela é simples, que sou eu, né? Eu sou mesmo, você, né? Se referindo a mim, eu sou mesmo, né? Com certeza. Porque as pessoas olham, não sabem como a gente é, né? Mas eu conheço, eu sei que é. É uma mulher de Deus, assim, incrível. Antes que a gente sentasse na sala dela para começar a conversar com ela, antes que eu abrisse a minha boca para contar o meu testemunho a ela falou assim, eu vou revelar para vocês. Ela foi falando tudo o que aconteceu comigo. Você foi arrebatada, filha. Deus te levou para os céus, Deus te entregou isso, te entregou aquilo. Tudo que ele falou para mim, ele falou para ela, profeta dele, para ela me falar como testificando o que aconteceu. A Fábia, minha nora, caiu de joelho orando, porque foi uma glória tão grande na hora que ela começou a falar. Testifica o espírito dele, né? A gente sente a verdade quando é dele, né? Impactante, quem tem o Espírito Santo sabe disso, né? E foi impactante, foi a coisa mais linda que eu já vivi. Daí fomos para um tempo de café na mesa dela, ela conversando comigo mais um pouco, a gente com pressa de ir embora, para a Fábia pegar o Davi na escola. Ela pôs um louvor. Ela falou, Deus está me mandando você ouvir esse louvor agora. Na hora que ela coloca o louvor, que é Se Eu Não Te Ouvir, da Sara Farias, que brindou aquele louvor, o Espírito Santo começou a falar comigo, foi uma unção. E eu chorava em júbilo e veio a pastora por detrás, começou a orar para mim, profetizar coisas lindas que ele falava para ela no momento sobre a minha vida, sobre a minha caminhada com ele, né? Daí eu comecei no culto dela. É de quinta à noite e domingo, de manhã e à tarde. Comecei a ir no dela. Em Campinas. A igreja deles é em Campinas. Aliança com Deus. Aliança com Deus. Na Alameda Marechal Rondon. Marechal Rondon. Eu sei até de cor. Meu carro vai sozinho para lá. Daí eu vou, eu não entendi por que eu tinha tanta sede de ir lá, porque lá é genuíno, sabe? Você põe o pé, antes que comece o louvor, você já sente o Espírito Santo, não sei se sou eu, isso é todos, né? Mas eu sinto ali, Deus fala comigo através de mim na igreja, entendeu? Lá. Daí eu comecei a orar pedindo para Deus discernimento de onde que eu congregasse. Onde eu vou congregar, Senhor? Porque tem hora que uns falam para mim, você não precisa congregar em lugar nenhum, porque ele fala com você, ele vai te levar para algum lugar, mas eu queria estar numa igreja, né? É importante. Mesmo indo, que eu vou às vezes na Lagoinha de terça-feira com o pastor Samuel, eu vou na Anatote, mas eu queria ter uma, né? Sim. Daí, tive um sobrenatural um dia lá. Eu entrei lá numa quinta-feira à noite, sentei
Na hora que eu sentei, já senti o Espírito Santo. Porque é real, assim, na igreja simples de Deus. Daí ele pegou e falou para mim, olha para a direita. Eu olhei. Olha para as pessoas, olha para a esquerda. Eu olhei e falei, sim, Senhor, o que o Senhor quer me dizer com isso? Ele falou, são essas pessoas que você irá alcançar. Nossa. Eu quero você aqui, congregando com eles, ouvindo a minha palavra rema no altar deles. E eu falo pela boca deles, dela e do marido, né? Os dois são profetas. A Silvana e o Marcos Rogério. E fica aqui, filha, até eu entregar o que eu tenho para você, até o que você vai fazer, mas sempre você vai voltar nessa casa. Ela é a sua casa e grandes coisas vocês farão. Eu chorei muito esse dia lá, não falei para ela isso. Nunca falei isso para ela. Ela não sabe, ela vai descobrir agora. E daí eu caí de joelho, porque ele me ministra de um jeito lá. O louvor eu choro, a palavra sempre rima, mas ele usa eu mesmo para falar comigo dentro dessa igreja. Ele entra em espírito dentro de mim. Nossa. E ele comunica para mim o que ele tem para mim. Daí eu comecei a falar, agora eu fiquei louca, né? Surreal. É surreal, porque agora eu estou ficando louca ouvindo a voz de Deus dentro de uma igreja. Mas Deus faz do jeito dele. Do jeito dele, e eu fui indo e estou indo lá, e ela sempre entrega para mim, e ele foi me ministrando, e a partir disso aconteceu muitos sobrenaturais. Menores, alguns maiores, mas sempre aconteceu relatos com ele. E desde então, como que tem sido a sua rotina espiritual? Porque tudo mudou. Tudo mudou. Eu posso dizer que desde que eu saí dessa lamaçal que eu estava, do mundo que eu vivia, eu vivo por ele. É bem aquela música, para ele, com ele são todas as coisas. Eu acordo orando, durmo orando durante o dia, falo com ele, ouço louvor. Além de ir na igreja, às vezes eu vou de terça, esporadicamente, eu vou de quinta, domingo, eu entro em outras para assistir culto, eu falo da palavra dele, eu ouço no YouTube só a palavra de Deus, com alguns pastores que me edificam muito, com o Hernandes Dias Lopes, que é a palavra rema, Luciano Subirá, que eu ouço muito. Tem um novo agora que chama Bruno, que eu não sei o sobrenome, que eu ouço muito. Diego Menin, eu ouço muito. São pastores que falam no meu coração. Mas fora isso, eu vou para a igreja também, congregar, porque é muito importante. Que às vezes a gente acha que a gente ouve a voz dele, que a gente tem o Espírito Santo e não precisa congregar, que nós somos a igreja. Não, porque quando eu estou na igreja, a entrega é maior. Sim. É o corpo de Cristo, né? E onde a gente também se fortalece, né? Para poder levar a palavra de Deus, para estar preparado. Eu falo que aquele ajuntamento, né, dentro da igreja, é ali onde a gente aprende, é ali onde a gente, para que nós possamos levar a palavra, né, onde Deus nos direcionar, né? Então, para onde Deus falar, vá. Vai, então, né? é um tempo da gente se alimentar, da gente estar ali. E, claro, a nossa rotina espiritual, ela é individual, né? Sim. Cada um tem que ter a sua busca dentro da sua casa, Sim. intimidade, né? Porque eu até falo hoje em dia, com todos os rumores que está tendo de dentro das igrejas, fofocas gospel, as pessoas dando risada de um pastor que fala em língua de Bing, de Kong, lá, sabe, que é profeta, of the King. Eu sei que ele é muito novo para estar em cima de um púlpito, a minha opinião, tá, gente? Mas eu creio que ele é e poderá ser um grande profeta de Deus. E o julgamento entre os irmãos em Cristo está muito feio. Que eu creio também que o Satanás querendo envergonhar a igreja do Senhor. Porque está levantando muita coisa horrorosa dentro da igreja, que sempre não é agora isso. Sempre houve isso. Desde o começo dos tempos. Existiam os falsos profetas, as pessoas que erravam, né? E está sendo uma coisa muito feia para o evangelismo no Brasil, sabe? Porque na mesma pressa que Jesus tem de ter um avivamento aqui no Brasil, que eu creio que ele tem, um avivamento para conosco, o diabo também tem. Ele tem pessoas que ele usa para envergonhar. Sim. E a gente tem que não julgar nunca. Eu acho muito feio como está, sabe, em Mateus 7,7 diz, né? Não julgues para não ser julgado. Se você olha o cisco no olho do outro e tem uma trava na sua. E a gente não aprende isso, né? Eu estou tentando e estou cada dia mais vivendo essa palavra, vivendo todas as palavras. Eu tenho repentes com Deus, assim, sobrenaturais. Sobrenaturais. E ele me fala, quando eu tenho dúvida,
ele me entrega. E vai para a palavra. E né? vai para a Tá na palavra, igual eu palavra. estava lendo, comecei a ler a Bíblia, mas como a gente tem sempre um dia muito corrido e faz isso, faz aquilo, eu li esporadicamente. E um dia, numa madrugada, 3 horas da manhã, ele me acordou. Eu falei, Senhor, está aqui no meu quarto. Eu ajoelhei para começar a orar. E orando, quando você ajoelha no seu quarto, quieta, ele vem e fala com você. Ele falou, filha, você está distraída. Eu falei, eu distraída, Senhor, eu vivo as minhas 24 horas por dia com o Senhor, e quando eu durmo ainda sonho profético com o Senhor. Como eu posso estar distraída, né? Ele falou, você não está lendo o meu livro. Você tem que se dedicar ao meu livro. Ele nem falou o livro, ele falou o rolo santo, que depois eu fui saber que é a Bíblia, né? Nossa. Meu rolo santo, porque ali terão as palavras que você vai usar para falar de mim. Eu fiquei ajoelhada nesse dia chorando, eu molhei o chão de tanto chorar em espírito, porque ele me falar isso, e a vergonha que eu fiquei dele, de não estar mais entregue do que ele quer. Porque o que eu achava que era muito para mim, era pouco para ele. Caramba, aí você vê, né, Né? como Deus nos conhece, ele sonda e esquadrinha os nossos Tudo corações, ele ele vê. conhece os pensamentos, as intenções do nosso coração. Ele sabe de A gente cada está detalhe, distraído né? porque Deus é te- um Deus de detalhes, Sim, né? ele te distrai com o próprio celular, né? E ele sabe disso, né? Que dá para usar pelo bem e pelo mal. Sim. E fora isso, ele foi me entregando tudo que eu vivo, ele me entrega. São coisas sobrenaturais que as pessoas que andam comigo sabem, sabe? A minha casa que eu morava, ele fez eu entregar, 3 noites ele veio, essa casa não é mais sua, consagra essa casa. Consagra, você falava, estou ficando louca, né? Deus mandando entregar a minha casa para um filho amado meu. Uhum. Daí a gente entreguei, e meu filho e eles compraram já uma para mim. Uhum. E com a palavra de Deus, Deus me conduzindo, a pastora Silvana me falou, daqui 7 dias você vai ter o resultado da casa que vai ser sua. Eu ainda falei, não, muito cedo ainda, aconteceu no dia que ela falou. Meus filhos me ligou, mas assinamos contrato, você vai para tal lugar, que a gente foi ver a casa, né? Que legal. E ele vai... É um Deus de Ele é um Deus de né? detalhes, ele quer a gente bem, só que ele também quer renúncias. Sim. Deus é um Deus de renúncias. E eu não sabia disso. Detalhe pequeno, eu sempre usava unha com gel, não que seja pecado unha com gel. Sim, Mas eu importante usava, deixar claro. 5 anos unha com gel. Linda, eu era apaixonada pela minha unha de gel. Uhum. E uma noite eu sonhei que Deus me mostrava minha unha curta, cortada, pintada francesinha. Uhum. Eu tinha aquela semana para fazer a minha unha de gel, manutenção. Eu sonhei aquilo, falei, Senhor, a minha unha é curta, o senhor quer que eu corte? Não precisa nem ele me falar. Eu falei, o senhor quer que eu tire a unha? Por renúncia. Sim. Porque às vezes a gente se apega em certas coisas na frente dele, sem perceber que nada da nossa vida pode ser na frente de Deus. Sim. Uma unha, um cachorro. Eu tenho uma Golden que eu sou apaixonada, e às vezes eu quero ir no culto falar, ai Deus, não quero deixar ela. Uhum. Daí ele já falou para mim no meu coração, pode deixar que eu cuido, ela dorme enquanto você sai. A gente se apega em filhos, às vezes, Verdade. ama mais o filho do que Deus, ama mais o marido, Verdade. você ama mais a esposa do que Deus, não vai congregar, não se entrega para Deus primeiramente, porque Deus quer as primícias, né? Você vê a história de Caim e Abel, Sim. que para mim maior que isso, porque os dois deram as ofertas, não que a oferta de Um não tenha sido tão boa, né? só não foi as primícias, Sim. você não deu primeiramente com amor para ele. O cuidado que a gente tem que ter também com o celular, né? A primeira parte do nosso dia, eu falo por mim, tomar Sim, eu cuidado, né? Para acorda, já pega celular, né? É primeiro Deus, se conectar com Deus. E é automático, você acorda, você já vai ver a hora. Você olha a hora e já quer falar com alguém, já vai responder começa a entrar. alguém. Daí é automático, se você não deixa ele ali. Eu deixo no silencioso, às vezes até desligo, porque primeiro eu abro meus olhos, entrego meu dia para ele. Uhum. E tem até um louvor que eu ouço toda manhã. Eu entrego os meus dias, tudo que eu vou fazer. Abençoe minha família. Eu tenho tudo para você. Porque isso é você entregar. Você se entregar para Deus é isso. Você confiar que a sua vida não é mais sua. Sim. E ele me falou várias vezes nesses meus 8 meses, eu dirigindo o carro, ele fez eu parar uma vez na glória que ele estava, a presença dele, eu parei o carro para não bater. Ele trocou o louvor do meu carro, esse dia foi sobrenatural também. Nossa. Colocou um louvor que eu não estava entendendo, porque eu não tinha aquele louvor do meu playlist, né? Ele falou que era para mim ouvir, ele ainda falou, ajoelha e se entrega para mim novamente. Eis-me aqui, você não vive mais, eu vivo em você. Nossa. Daí, na hora que ele mandou eu repetir isso para ele, mudou uma chave, sabe? Sim. Não sou mais eu, Cristo vive em mim.
É o que ele quer pra né? minha O vida, que ele né? quer, eu não mando mais as minhas vontades. Quando eu oro, lógico que a gente pede, né? A gente Com é filho, né? certeza. Mas eu falo, não seja feita a minha vontade, sim a sua vontade. Só me dá força para aguentar, porque tem a renúncia, tem as dores que nós passamos, que às vezes ouvir não de Deus dói, o silêncio de Deus dói. É o tempo da espera, né? Deus trabalha com sim, não e Sim, e espera. quando ele falou comigo lá em Ibiza que ele tinha um marido para mim, eu era tão inocente na fé que eu achei que eu ia sair de Ibiza casada. Porque eu queria tanto marido. Mas como ele mesmo fala, ele tira com a mão dele a sua vontade, a sua pressa. Ele coloca É, outras o vontades, bálsamo, o né, no amor nosso dele. E hoje em coração. dia eu vivo num jeito que, se não for o melhor para mim, um homem que não falo em valores, eu falo em Espírito Santo, sabe? Um homem que não for de Deus, que traga tudo o que eu tenho buscado para me edificar e para andar comigo lado a lado. Porque não é qualquer pessoa que consegue viver com uma pessoa que vive genuinamente para Deus, né? Não, tem que ser uma união de propósitos Propósitos, mesmo, né? totalmente propósitos. E Deus trocou tudo na sua vida, né? A Tudo. começar pelo seu sorriso, que tá Ah, diferente, tá lindo demais, tá maravilhoso, É isso, lá em Ibiza. renovado, trocou o closet, trocou o Closet, sorriso, a casa, a o casa, carro. tudo, trocou tudo. Porque logo meus filhos trocaram meu carro. Eu falo meus filhos porque eu tenho 4 filhos, que é meu alicerce, né? É, Deus me deu de presente mesmo. Porque como ele sabia todo o meu futuro, ele já deixou alicerçado quem eu tinha que ter, quem ia cuidar de mim, que são meus filhos, sabe? Em detalhes eles cuidam. E meu dente lá em Ibiza mesmo, quando ele falava comigo, que me levou aos céus, ele falou, e ele foi entregando tudo que ele tinha para mim, e ele me falou bem rapidamente, até o seu sorriso, que os seus dentes, que você acha que os seus filhos que estão te dando de presente, que eu ia fazer implante no outro mês. Não são, eu coloco no coração dos seus filhos o que é para fazer. Esses dentes você terá o sorriso mais lindo para falar em meu nome. Foi um detalhe tão besta, mas eu achei aquilo tão sobrenatural, ele falar até do meu sorriso. Sim. Então ele é um Deus de detalhes pequenos, igual hoje, para mim vir gravar esse podcast. Eu tinha agendado com a minha cabeleireira, que eu vou há anos, que é a Neide. Se eu vou lá, mas da minha nora, a Fábia me ligou e falou assim, não, eu vou te dar o cabelo e a maquiagem. Eu não entendi aquilo e aceitei. Estou aprendendo a aceitar o que as pessoas vão me presentear. Com certeza, né? é importante. Daí foi a maquiadora, uma menina de Deus, mas quando chegou a moça para fazer meu cabelo, a Jéssica, eu fiquei impactada. Ela fez meu cabelo, no final ela pôs a mão em mim, orou, profetizou, louvou, ela é profetiza, ela é levita, e foi falando com autoridade, me falando o que Deus tinha para mim. Ele usou até pessoa para fazer meu cabelo, uma profeta para mim poder vir aqui. E ela nos falou detalhes. Detalhes. Eu chorava, ela falou, vai manchar a maquiagem. Eu deixei ela numa casa para ela fazer outro trabalho dela, porque a agenda dela são as casas. Ela faz na casa das pessoas. E ficou linda essa Porque maquiagem, tá ela linda. a maquiagem tá foi linda. uma, ela foi outra. As duas são mulheres de Deus. Tá linda As demais. duas que eram, entendeu? Duas mulheres de Deus. Mulheres de Deus, e ele vai usando, porque não que eu não possa andar com mais ninguém, posso. Sim. Porque eu tenho que levar a palavra, tenho que levar o amor dele para as pessoas. Mas primeiro ele te capacita. Sim, com certeza. Eu creio que é isso, né? Então ele está me levantando, eu tive várias coisas com ele me mostrando ataques espirituais que eu tive. Tive muitos ataques espirituais nesses meses, nas madrugadas, né? E assim, para a gente chegar hoje aqui nesse momento, né? A gente estava conversando ali nos bastidores antes de começar. Aconteceu de tudo hoje também, né? Tudo. Eu estou de jejum só de água, porque ele me pediu. Tudo. Fica só com água, filha, porque é um levante, né? Que vem da outra parte. Porque nós não imaginamos o que é o mundo espiritual. Não. E ele é muito mais forte do que tudo isso aqui. Eu não imaginava demônios. Quando ele abriu o céu e me mostrou, porque ele já me revelou que eu tenho visão aberta, mas é aos poucos que ele vai dando, né? Mas dos demônios foi a pior que eu tive até hoje. Nossa. E eu tenho uns ataques, e mesmo quando eu tenho uns ataques, eu vejo que a gente é forte, porque vem o Espírito Santo no final e fica, você é forte e corajosa, você é forte e corajosa. Leio o Salmo 91, eu leio o Salmo 91. Daí quando eu passei os piores levantes sobre... Gosto de lembrar, gente, que é horrível. Não quero assustar ninguém também, né? Mas que para cada pessoa Deus tem o que ele tem para mim no futuro, o outro quer derrubar, porque ele sabe o que Deus tem pra gente. E não vamos dar audiência para ele, né? não. Vamos dar audiência. Vamos falar Mas de coisa daí boa. Deus vamos falar vem, branda de e fala, Deus. liga o louvor. Se você ficar com medo, começa a dormir com louvores bem isso. baixinho, ligado. E eu comecei a fazer isso até me fortalecer. No começo, eu dormia com o louvor ligado.
E fui vendo o que eu tinha que fazer, como ele me levou já numa casa um dia para orar, ele mostra para mim, depois da oração, que vai ter o levante, mas que ele é acima de todas as coisas, que a gente tem que crer no que está em nós, que é muito melhor, mais forte o que está em nós do que está no mundo, entendeu? Com certeza. Que é o Espírito Santo de Deus. Com Ele é o certeza. nosso braço forte, nosso pai, nosso amigo, nosso consolador. É só ele. Com certeza, maior é o que está em Está em nós do que nós, aquele entendeu? que está no mundo, né? Hoje também, eu aqui, um pouquinho antes, passei por preparação vocal, né, com a Carol, a minha fono. Obrigada, Carol, um beijo. A Gabi também veio aqui hoje para poder me maquiar. Ambas passaram por situações. A Bruna Salomão também, que faz o meu cabelo, passou por situações e tudo parecia que era para tentar me desestabilizar. E como a gente está falando, a importância Sim. de discernir e confiar e crer que tudo está nas mãos do Senhor, né? Ele não perdeu o controle e graças a Deus você está aqui belíssima, né? Eu também, você gostou da minha Está maquiagem? linda, Você como gostou da sempre, minha né? produção? A Gabi me ajudou, a Helenay Moriá também, da minha editora, tá aqui também nos bastidores, também me ajudou. Linda. Né, o Davi tá aqui também. Então, assim, meu marido veio aqui, gente, Finix Brasil, consultoria financeira, ele passou aqui rapidamente para me dar um beijo. Então, assim, e não só isso, né? Orar por nós que estamos aqui levando a palavra de Deus de alguma forma. Você que está aí na sua casa, creia que se você está passando por alguma situação, Deus não perdeu o controle, né? Deus, ele às vezes trabalha de formas inusitadas, assim como a história da Geni Sim. Navarro, né, que Deus alcançou de uma forma sobrenatural. A gente nunca imagina aquilo que pode acontecer na nossa vida, né? Às vezes a gente passa por situações, né? Eu também, quem me conhece sabe, eu passei por várias situações delicadas na minha vida, estou ainda num processo de recuperação, mas eu tô aqui. Eu tô firme, tô forte, de pé, porque é Deus que nos levanta, né? Nada é sobre mim, é tudo sobre Ele. Esse programa aqui Sim. é para Ele, por Ele, né? E para ele Então são todas todas as as coisas coisas, são são para para ele. Ele. E me diz uma coisa, se você pudesse resumir toda essa experiência que você passou em uma frase ou uma palavra, é que não tem explicação, Não mas tem não explicação. tem explicação. Mas as minhas orações hoje em dia, a única coisa que eu peço para Deus é que eu não quero perder, enquanto eu estiver vivo aqui, que eu estiver indo para a glória dele, é a presença real dele. É o Espírito Santo de Deus verdadeiramente que me ensina onde eu posso entrar, me ensina onde eu posso caminhar, me ensina o que é dele, o que não é dele, que eu entro nos locais, eu sinto já. E a presença dele, se eu perder a presença dele, eu creio que eu não sou nada. Que onde eu pisar meu pé, que ele esteja junto comigo, só isso que eu peço para ele. Vem comigo, Senhor, que sem o Senhor eu não sou pó. Porque se com ele às vezes a gente sente difícil de caminhar, imagina sem a presença dele. Sim. E isso também me assusta muito, porque quando começar a grande tribulação, o Espírito Santo vai ser tirado da terra, né? Isso dói meu coração quando eu leio isso, porque você imagina esse mundo sem o Espírito Santo de Deus. Então você que está em casa, tente procurar, abre a porta do seu coração e fala para Deus: eis-me aqui, Senhor. Jesus, só o Senhor pode ser meu salvador da minha história, porque sem Ele é impossível a gente conseguir chegar até lá. Sem a presença dele, sem o amor dele. E para cada um ele vai falar de um jeito. Às vezes tem gente que me pergunta: por que você ouve a voz dele, eu não ouço? A voz dele para um é pelo louvor, ele fala pela boca dos profetas, ele fala pela Bíblia. A Bíblia você abre, é a palavra rema dele. Ele falou comigo, talvez para não ser mais cabeçuda, mais Tomé, meio, né? Mas cada um ele tem, precisou me arrebatar, mas cada um ele tem um momento dele. E se você falar todo dia nas suas orações: estou aqui, Pai, pronta, com o coração aberto, ele entra, porque Jesus é educado, ele não arromba a porta. Temos que abrir a porta para ele entrar. E assim não é o outro. O outro entra em qualquer porta que estiver aberta ou não. Mas eu creio, não é sobre ele que eu estou falando aqui, é sobre meu Deus. E que a gente tem que procurá-lo. Procurar cada dia mais, porque os dias são maus, sabe? Eu tenho... Quando ele fala comigo nas madrugadas, ele fala: filho, eu tenho pressa, eu tenho muita pressa, porque bom adiantar o que está acontecendo nesse mundo, esse grande... O que vai acontecer, não sei se
Quem lê Apocalipse e vai entender o que eu estou falando. Tem que ler, tem que ler. Tem gente que não gosta de ler, tira a venda dos ler. olhos e abre... Ouça o que Deus tem dito para as igrejas. As pessoas não querem ouvir, porque não é a profecia do caos. É o que vai acontecer para o melhor. Sim. Ele vai voltar e ele vai governar por 1000 anos as nações. Então, a gente vai ter Jesus andando com a gente dia a dia, que é coisa mais gloriosa do que isso, né? Maravilhoso. Então, nós nos prepararmos para isso. E basta só você querer. Você se abrir para ele, dentro da sua casa mesmo, começar a ajoelhar, orar, dirigindo o carro. No meu carro é um santuário para mim. Sim. Eu ouço louvor e converso com Deus aonde eu ando. Sim. E eu sinto a presença dele dentro do meu carro. Sim. Não é o local, é você procurar e falar com ele. Ele vai te conduzir, ele vai te direcionar. Às vezes bagunça tudo para colocar as coisas no lugar. Com certeza. Assusta, que me assustou também. Mas imagino. eu vivo 1000 vezes mais feliz agora com ele do que sem ele. Naquela busca desenfreada de uma felicidade, daquele vazio que eu nunca tive. Você está bem mais plena. A plena, completa. Aquele buraco que todo mundo tem, Sim. que até tinha um livro antigo que eu li uma vez, que falava Em Busca da Felicidade. Sim. Essa busca, esse buraco é Deus que preenche. Eu brinco falando que... Ninguém preenche. Eu brinco falando que aquele vazio, assim, que você sente ali é o lugar que só Deus preenche, né? O lugar, assim, onde só Deus vai conseguir completar aquela peça daquele quebra-cabeça, sabe? Aquela última. Não adianta. Não tem dinheiro Deveria do mundo. ser a primeira busca de todos nós, mas a gente sabe que Deus trabalha de forma sobrenatural em cada história, né? Em cada família. E, assim, eu fiquei muito impactada com a sua história. Muito mesmo, assim... É algo que eu jamais imaginei ouvir algum dia, né? Porque é uma história muito forte mesmo. E a gente está ali caminhando para o final. Eu queria saber se você tem uma última mensagem para deixar, porque para mim foi um presente começar essa nova temporada e novos episódios, novas histórias. E que Deus abençoe o podcast de vocês, que leve longe, traga pessoas... Sabe, que tenha histórias lindas com Deus, ouçam não só com Deus, com histórias de vida, porque mesmo antes da gente achar que é Deus, ele já está no controle de todas as histórias. Amém. De qualquer pessoa, e ele transforma, e isso aqui vai crescer, porque um podcast é uma voz, né? Que depois da pandemia a gente aprendeu a assistir podcast. Eu amo podcast. Ai, que bom, então. Você que está aí, vai maratonando os podcasts todos aqui, os episódios. E, assim, você também tem que ser uma apresentadora de um podcast. Já pensou que legal? Uma coisa bacana, né? Mas acho que, além que ele mais pra frente, ele tá te usando para você falar da mensagem, né? Sim, agora, eu creio que ele tem... Eu não sei ainda, que foi revelado com alguns profetas que ele tem para mim. Eu não creio que seja uma pastora de igreja, mas acho que é um evangelismo mesmo, uma missionário, né? Sabe? Eu não sei ainda, porque tudo tem que ser ele que... Não sou eu, né? Não é sobre mim, é sobre o que ele tem para mim. Inclusive, você acabou de voltar de uma outra missão, né? Agora do Dia das Mães, junto com o Sim, pessoal a gente está com uma ONG, esse pessoal da academia, a gente abriu até o Instagram, chama Ação Social Maná. E a gente está fez o da Páscoa, a gente é pequenininho, mas vai crescer. A gente fez uma ação no Dia das Mães, levamos um presentinho para cada mãe na comunidade. Lindo. Foram 100 mães que ganharam kit de higiene, a gente fez um bingo e um sorteio para as mães, com 20 presentinhos simples, mas de coração. Eu levei uma palavra de amor e de conforto da parte de Deus. E foi uma delícia, gente. Aquele amor genuíno das pessoas ali, sabe? E agora a gente vai começar a fazer sopa para levar na rua mesmo, porque a comunidade ainda tem a casa deles. Tem que levar o alimento, talvez, levar a cesta básica. Mas as pessoas que estão nesse frio, igual hoje, assim, na rua, passando frio e fome, que a gente tem que levar sopa, uma sopa quente, um cobertor, porque é isso que ele pede. Que eu tive revelações, que eu tenho que gravar um outro episódio de podcast para falar tudo que Deus me revela, porque ele me mostrou isso. Numas 3 madrugadas, ele me mostrava água e me mostrava carne. Eu não estava entendendo, perguntei para ele, vai começar a grande tribulação, Senhor? Nossa. Daí 3 dias depois ele veio e falou para mim, a água é para quem tem sede.
e a carne é para quem tem fome. O dia que você começar a levar a marmita na rua e sopa e alimento, você está dando a mim. Os pequeninos sou eu, o Senhor. Eu acordei impactada com a presença dele, fui correndo fazer do meu próprio braço, achando que, né? Foi edificante, levamos no Barueri as comidas. Que bênção, mas parei, porque ele tirou pessoas da minha vida, Deus. Como ele tirou da casa, ele tirou algumas pessoas da minha vida, que eu amo de paixão e que sempre estará comigo no coração. Um dia quero voltar a conviver. Mas aí eu parei um pouco e não estava entendendo. Deus, você me deu essa missão e eu não estou fazendo. Eu até achei que ele estava... Eu estava, sei lá, errando. Daí esse dia que eu comecei com esse grupo da academia, eu estava na academia e ele veio falar comigo, Senhor. Ele falou assim, você pode entrar nessa ONG, que é o meu braço forte, eu estarei contigo. Nossa. Eu trarei alimentos e te levarei as pessoas. Eu te disse, se você não entendeu, eu levo as pessoas, eu trago e tiro. Caramba. Daí começamos a conversar e todas as pessoas que estão nessa ONG têm a mesma sede que eu. De levar a comida, o cobertor, o afeto, o amor. E são de todas as religiões, sabe? Tem pessoas... Que bênção. Que tem o Espírito Santo, que é cristão, sabe? Que sabe que Jesus veio para isso. Quer nós para isso. Ele veio aqui, andou na maior simplicidade do mundo, né? Eu ajudando vi no seu o próximo. Instagram uns vídeos, umas fotos. E eu falei, caramba, que maravilha, né? Ela tem vivido o que Deus falou com ela lá atrás, lá na viagem Ibiza, né? Da tatuagem, porque eu vi que você estava com uma blusa... mostrava os braços. E aí eu falei, eu tenho tatuagem também. Eu tenho aqui, ó. A fé. E aí eu falei assim, olha só, e eu notei o olhar de cada família, de cada mãe que estava ali te olhando, né, naquele momento, naquela simplicidade, levando a palavra, levando o evangelho. Então, assim, eu vejo que você tem vivido, você começou a viver desde então tudo aquilo que Deus te revelou lá atrás. Pra mim. Né? E hoje, na hora que a moça que fez meu cabelo profetizou para mim, na hora que ela pôs a mão em mim, a primeira coisa que ela falou, eu sinto Deus está mandando te falar que é a hora de romper, a hora de você ir, que ele vai, tudo que ele falou, as promessas vão se concretizarem, e é o id dele, a vez dele, porque não somos nós que fazemos, é só quando ele abençoa, ele põe a mão, é ele. Não adianta, eu vou começar a fazer isso ou aquilo, não. Ele tem que vir na presença dele e fazer. E você está disposto a isso? Para ser, certeza. Né? Como diz aquele pastor que eu gosto muito, do Diego Menino, ele fala, vamos trabalhar para Jesus? Vamos trabalhar isso. Para Jesus? Vamos trabalhar para Jesus, é só isso que a gente tem que fazer. E ele faz o resto, ele comanda tudo. Que bem. Melhor patrão não há, né? Não. Que alegria. Eu estou muito feliz, muito impactada. Eu quero muito te agradecer. Eu que agradeço. Por ter vindo até aqui compartilhar com tanta verdade, com tanta emoção, com tanta sensibilidade, com tanta entrega, né? Com tanta intimidade, porque foi uma conversa extremamente profunda. Tudo que você compartilhou com a gente. Muito obrigada, Geni. Obrigada, assim, acredito que quem está em casa deve estar sentindo a mesma coisa que eu aqui. Obrigada por ser uma voz, de colocar para fora. E quero falar para você que me ouve, que essa conversa tenha te lembrado que Deus, ele continua falando. Assim como ele falou com a Geni lá em Ibiza, no lugar improvável, chamando pessoas comuns para viver o extraordinário com ele. Ele está te chamando também. Eu creio em também. Nome de Jesus. Pai. E que essa nova fase do Histórias com Evelyn Jordão também seja aí para você um novo tempo na sua vida, em nome de Jesus. E se você foi tocado por essa história, já comenta aqui, compartilha, clica lá no sininho, se inscreve no canal, envia para uma amiga. Vamos fazer essa mensagem de fé, esperança e milagre chegar aí a tantas pessoas e tantos corações. E a gente se encontra no próximo episódio do Histórias com Evelyn Jordão, com muito mais histórias aí, super interessantes aí para você e para toda a sua família e que possam revelar a glória de Deus.